O empate do Internacional diante do Belgrano na estreia da Copa Sul-Americana faz o torcedor colorado ligar um alerta amarelo. Mais uma vez, o Internacional não consegue vencer o seu jogo e enfileira o terceiro sem vitória. Um meio-campo improdutivo com Alan Patrick, Wanderson e Maurício totalmente fora do jogo. A dificuldade de marcar gols, mesmo com o Rafael Borré no ataque. E ainda, o técnico Kudê admitindo que o Inter precisa não apenas voltar a vencer, mas a jogar bem. Como foi a estreia de Thiago Maia, Fernando e o Gustavo Prado, que é a boa notícia desde Córdoba, na Argentina. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala, Colorado! Fala, Colorada! Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora lá falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube e entender um pouquinho do que está acontecendo agora desde a Argentina para o CT do Parque Gigante, o Inter que volta nesta manhã lá da estreia, né, do palco da estreia na Copa Sul-Americana, o Mário Kempes, onde empatamos em 0-0 contra o Belgrano. Tem algumas questõezinhas boas de bastidor, algumas análises sobre o jogo, então, como eu sempre te peço, fica comigo até o final do vídeo, também deixa teu like que ajuda pra caramba o meu trabalho e compartilha para o maior número possível aí de colorados pra gente trocar uma ideia sobre o nosso Inter. Tem algumas perguntas a serem respondidas e a gente vai ter que trabalhar isso nesse conteúdo agora. Eu quero te lembrar que a Mais Ágil, ela libera o fundo de garantia em menos de 24 horas. Tu pode pegar o dinheiro que está lá guardadinho e é teu. Então tem o telefone aqui na tela ou então o link que está na descrição para tu trocar uma ideia com eles. Tem até 10 saques que tu pode fazer com agilidade mesmo, porque é a Mais Ágil e total confiança na empresa, que é minha parceira aqui, parceira do Vozes do Gigante, do Lucas Colar, e tem resolvido o problema financeiro de muita gente, beleza? Gente, vamos primeiro falar rapidinho assim, ó, eu acho que tem algumas perguntas que a gente tem que fazer a respeito do Internacional, principalmente a partir dos jogos contra o Juventude. O jogo das quartas de final do Campeonato Gaúcho não dá nem para tirar, porque o Inter basicamente jogou contra um time muito inferior. A questão está quando o Inter pegou um time minimamente arrumado, como o Juventude, agora na semifinal, e ontem, em cima de uma estratégia que o Belgrano usou, né, de fechar a defesa com duas linhas de 4 e principalmente, mais uma vez, deixar muito bem marcado os jogadores de criatividade do Internacional. E aí o que aconteceu? O time do Kudê novamente sucumbiu. O time do Kudê teve posse de bola, o time do Kudê teve triangulações e passes de um lado para outro, tentando quebrar as linhas, claro, do Belgrano, mas totalmente improdutivos. E aí, nesse sentido que a gente tem que pegar e tentar entender. Onde está, por exemplo, o Inter mordedor, aquele que pegava e marcava a saída de bola com ímpeto, fazia com que o adversário saísse da zona de conforto e ficasse principalmente com a opção do balão, né? Para então não perder a bola e o Internacional arrancar um contragolpe. Onde está esse Inter? O que aconteceu de uma hora para outra que os jogadores pararam de fazer isso? A valorização da posse de bola que o Kudê tem como característica nos seus times, hoje ela não é mais objetiva, muito pelo contrário, ela toca para o lado, toca para o outro. Vou voltar a dizer, pode ser por conta do ferrolho do adversário? Pode ser, mas o Inter não é objetivo, falta a produtividade objetiva, né? O toque de bola ele é mais para o lado do que para frente ultimamente. O Inter também desperdiça muitas chances, teve duas principalmente com o Borré, Rafael Borré, que não começava uma partida desde 14 de janeiro, né? E coincidentemente foi contra o Bochum, a partida que o presidente Alessandro Barcelos foi lá, né? Não só assistir também, mas falou com o Rafael Borré depois lá na Alemanha. Alan Patrick, Wanderson, Maurício, muito abaixo, mas muito abaixo. Alan Patrick sumido do jogo, Wanderson não conseguiu apostar nas suas bolas de X1, né, que é a característica dele, ir para o drible, tentar furar a defesa adversária a partir de controle de bola e a questão, né,
que a gente fala sempre ali da vitória pessoal. Um jogo morno do Inter, um jogo burocrático, um jogo em que, mais uma vez, contra um adversário muito inferior, é um dos últimos times do Campeonato Argentino, o Inter não conseguiu a vitória. O Inter vem com dificuldades nos últimos jogos para conseguir vitórias, principalmente aí em cima do Juventude. É o terceiro jogo, né? Os dois contra o Juventude, mais agora o Belgrano. Kudê fala sobre isso, inclusive, né? Que precisamos voltar a vencer. E aí, quando ele fala sobre essa questão da vitória, ele também fala de que temos que produzir mais. Estamos... na avaliação do próprio treinador, é visível que o Inter caiu de produção. E aí eu acompanhei as redes sociais pela parte da manhã, né, sobre o empate do Flamengo, o empate do Corinthians, que outros times também estão tendo oscilações. A questão principal está no histórico, né? O Inter que não chega mais uma vez à final, terceiro ano consecutivo do Campeonato Gaúcho, o Inter que tinha uma expectativa por sua torcida acerca da janela que fez, acerca do futebol que vinha sendo falado, até mesmo pelo centro do país, como um dos bons jogos, um dos bons momentos de assistir futebol, né? Inúmeros comentaristas falaram sobre isso no eixo Rio-São Paulo, só que o Inter, em vez de continuar a evolução, o Inter não só manteve o que vem fazendo de ruim, que é nos jogos contra o Juventude, mas nas individualidades decresceu. A gente pode falar de Thiago Maia, que eu acho que no todo, em cima do jogo, é uma boa notícia entre os reforços, porque deu volúpia defensiva, deu qualidade na saída do passe, principalmente jogando próximo do Fernando, jogando também pelo lado direito ali com o Bustos, mas uma andorinha fazendo verão, né? Também o Bruno Gomes não tem a característica que o Arangues ou que o Bruno Henrique tem, tanto que por isso que o Bruno Henrique entra no segundo tempo, para dar talvez um pouco mais de qualidade e um pouco mais de refino no toque, né? O Bruno Gomes é muito mais um jogador combativo, e aí a gente ficou com o Thiago Maia e o Bruno Gomes. Me parece muito claro que agora o próximo jogo contra o Real Tomayapo, Fernando vai para a camisa 5, talvez aí Arangues volte, mesmo com precisa recuperar, né, a questão ocular que fez ali, o procedimento oftalmológico, de repente vai ter ou o Bruno Henrique, mas é muito claro, né, que o primeiro volante não será o Thiago Maia. Não será o Thiago Maia. Ele vai precisar ter um parceiro do lado que saiba jogar. E aí por isso que eu digo, ou ele vai para frente com o Fernando jogando, ou então fica o Thiago Maia e aí vai ter problema, né? Porque aí vai ter várias opções o técnico Eduardo Cudê, principalmente atrás. Fernando não comprometeu, mas também não foi nada. O Mascherano, por exemplo, né, que era o volante, passou a ser defensor e, meu Deus, o refino técnico da zaga do Internacional. Foi ok, até porque o Belgrano também não ofereceu muito de fazer com que o Internacional fosse agredido nos primeiros 5 minutos, 10 minutos do segundo tempo. E olhe lá. Então, também não dá para avaliar tanto assim o Fernando. O que me pega é o Gustavo Prado, que mais uma vez entrou bem. Todas as partidas do Gustavo Prado, ele tem vitória pessoal, ele pega a bola e vai para cima, tenta dribles, tenta tabelamentos diferentes e esse guri eu acho que a gente tem que pegar e dar mais valor. Há muito tempo venho falando, não só aqui nos conteúdos, mas no Donos da Bola, venho falando também nas lives do Vozes do Gigante, que esse guri é uma joia, tá? E principalmente a partir do momento que a gente tem o Maurício muito abaixo novamente, esse guri pode ser uma sombra para o Maurício, talvez até ganhar uma oportunidade no lugar do camisa 27. Foi não só na questão da vitória pessoal, mas utilizou da velocidade, que era característica, do controle de bola, foi várias vezes a linha de fundo também tentar não só os cruzamentos, mas as jogadas mais agudas e principalmente, né, é um cara que foi válvula de escape para o técnico Eduardo Cudê no segundo tempo lá em Belgrano. Vale destacar também, né, tem 2 pênaltis que são duvidosos, um em cima do Bustos e um em cima do Rafael Borré.
O do Borré, se a gente for olhar os dois, eu boto o do Borré mais duvidoso do que o do Bustos, porque o do Borré, o zagueiro adversário ainda empurra o atacante colorado na hora, muito próximo ali do arremate, e aí ele não consegue pegar e inclinar o corpo para finalizar. Mas, é claro, né, tem VAR, tem toda a questão da arbitragem sul-americana, que é totalmente diferente da arbitragem brasileira, e fica aí, né, só o registro para a gente não deixar escapar que, mais uma vez, de repente, o VAR poderia ter dado uma ajuda nessa questão aí de marcar uma penalidade para o Internacional. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Bora! Sempre tem muito pra gente falar do nosso Colorado por aqui. Não te esquece, comenta aqui embaixo o que tu achou do jogo e vamos trocar uma ideia ao longo de todo o dia. Valeu? Tamo junto, forte abraço. Tchau!